Queridos irmãos, bom dia. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja com todos. Quero externar meu prazer, minha alegria de estar nesta casa, neste santuário. E não digo como frase de efeito, mas já senti a poderosa presença do Senhor. Sua presença é marcante entre nós. E nós estávamos agendados com o pastor Maurílio. E agradeço a Deus por sua vida, pastor. E desde já agradeço também pelo convite. Muito obrigado. E não foi possível, porque a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração. Mas a resposta vem do Senhor. Nós projetamos, planejamos, mas se Deus não disser sim, nada acontece. Abramos as nossas Bíblias. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículos 14 a 17. O apóstolo Paulo escreve a sua última carta, seu último legado. Ele está passando o bastão do ministério, a tocha para um outro atleta. Seu pupilo Timóteo. Timóteo é um garoto que Paulo o conduziu a Cristo na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo viajou simplesmente até a Ásia Menor, e pregando o evangelho nas regiões de Lídia, ali na Ásia Menor, ele conquistou esse jovem para Cristo. Um jovem que foi educado num padrão judaico, vindo de uma família da diáspora. Sua mãe casou com um gentio que era grego, o que impossibilitou Timóteo de ser incluído na sinagoga. Não sabemos até que ponto seu pai fez essa resistência e, como era o líder, não permitiu que Timóteo passasse pela circuncisão. Logo, ele não podia participar dos ritos de purificação da sinagoga por não ser circuncidado. E uma tradição foi quebrada, milenar, que está ligada à aliança judaica, que era a circuncisão. E ele esperou por longa vida, mas isso não impediu de sua mãe e sua avó lhe ensinar as Santas Escrituras. Houve um fundamento na vida de Timóteo, marcante, e quando o Evangelho chegou, que conduziu ele a Cristo, porque o propósito da lei é conduzir o homem para Cristo, o fim da lei é Cristo. E Paulo faz a sua segunda viagem missionária, esse moço acompanha Paulo na segunda viagem. E a Bíblia diz que ele tinha um bom testemunho de todos, tanto a sociedade reconhecia Timóteo, quanto Paulo percebeu nele o grande talento e a sua disposição para as Escrituras. E Paulo, por ser missionário e ter aquela visão transcultural, ele circuncidou Timóteo, e aí talvez realizando um desejo da mãe, da avó e do próprio Timóteo de entrar numa sinagoga. Porque no rito sinagogal, até nos dias atuais, as sinagogas mais conservadoras, ela tem um beco, que o homem entra e vai direto para o bó, que é um tanque, para fazer um rito de purificação, e ele vai ter que se despir, descer, depois no mikve, onde tem 7 degraus, para vestir a sua roupa para entrar em certos rituais da sinagoga. E Timóteo estava impedido
E Paulo, por uma questão cultural, porque ele sempre pregava pelas sinagogas judaicas, circuncidou Timóteo por uma questão cultural, não para validar a salvação de Timóteo. Que Paulo justamente fez o contrário com Tito, queria que Paulo circuncidasse Tito para que ele fosse salvo. Aí Paulo disse, eu não circuncido. Por uma questão cultural, ele circuncidou Timóteo, e por uma questão que comprometeu o evangelho, ele não circuncidou Tito. Então, Paulo diferenciava isso de forma muito clara. Então, Paulo diz a Timóteo, no seu último legado, capítulo 3, versículo 14, da prisão de Roma, a prisão marmitina, ele escreve, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por esta manhã, por esta oportunidade, por estarmos aqui, por sua graça soberana, por sua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Pedimos que ela esteja em nosso coração, assim como esteve no coração de Timóteo. Que ela nos transforme, nos molde e nos faça, Senhor, um instrumento segundo a sua vontade. Glorifica o teu nome neste lugar, abençoando cada vida, cada família, todos os presentes, este ministério e esta obra. Pai, nos ajuda com a tua graça divina, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu preparei uma palavra que traz aqui o tema, a relevância histórica da Bíblia, conforme o tema me foi dado pelo próprio pastor Maurílio, e quero considerar ao pé da letra, a relevância histórica da Bíblia frente aos desafios da pós-modernidade. A Bíblia tem um valor, um peso tão forte sobre a sociedade, que nós estamos vivenciando um momento na nossa nação em que o poder influenciador da Bíblia, que vem acontecendo historicamente, se fez presente em nosso meio nesse momento. Vimos a preocupação quando ela foi desprezada e a valorização quando ela foi considerada. E como uma simples citação de um texto bíblico ganhou peso na voz de um sujeito. Mas o reino de Deus é como uma hortaliça, que é uma pequena semente que cresce, mas ela se torna tão grande que ela se torna um espaço para outras pessoas, as aves do céu se aninharem nela, construir o seu ninho. E aí a gente viu como pessoas se refugiaram na cultura judaico-cristã, bebendo da fonte das Escrituras. Se estava sendo feito com intencionalidade pura ou não, aí cabe a Deus julgar, não a mim. Mas a gente vê o poder da influência das Escrituras. Então, a relevância histórica da Bíblia. Por que é importante pensarmos sobre isso enquanto cristãos? Eu quero dizer que eu amei este painel aqui do Congresso Cânones, escrito com palavras em grego também, e ficou perfeito. A estrutura ficou belíssima. E eu amo quando eu vejo essas coisas, né? Eu gosto do universo da arte. E a estrutura da nossa fala desta manhã está dividida em 4 partes. A primeira, a Bíblia da Idade Antiga à pós-modernidade. Diga comigo, a Bíblia da Idade Antiga à pós-modernidade. O segundo momento diz ataques internos e externos à Bíblia. Diga comigo, ataques à Bíblia.
Terceiro, diga já, desafios da pós-modernidade. E quarto, a confiabilidade histórica da Bíblia. Vamos resumir o máximo, porque 4 pontos não é fácil, né, irmãos? Isso exige, no mínimo, uma semana. Pelo menos eu vou fazer o prefácio desse conteúdo e o pastor dará continuidade, porque ele vai ficar sempre aqui. Bem, a Bíblia da Idade Antiga pós-modernidade. Os divisores da história, um francês dividiu a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Os americanos não seguem essa estrutura, é simplesmente uma estrutura didática para dividir. Porque o termo pré-história, ele é estranho, porque história sempre foi história, independente. Porque antes da história, mas o que aconteceu antes da mera história? Essa é uma forma de ler a partir da revolução da escrita, então que eles vão chamar de história. Hoje, se concebe que as escritas que foram encontradas na caverna de Lascaux, na França, em muitos locais, não deixa de ser história. É um registro pré-histórico, mas é história, porque está registrado. Não precisava ser um livro como nós conhecemos para ser história, ou está em ordem alfabética o conteúdo. Era o bastante que estivesse escrito. A partir do momento que o homem registrou numa pedra, é história. Ele está escrevendo. Nós temos um sítio arqueológico em Israel, na região noroeste, que é na região junto ao Vale de Jezreel, que é do arqueólogo Israel Finkelstein. E ele chama o livro de pedra. O seu sítio arqueológico ele chamou o livro de pedra, porque as pedras falam. A partir do momento que há um registro, é história. Então, um livro de pedra. E por que eu busquei esse momento? Que nós precisamos conceituar de forma sólida o que é pós-modernidade, já que nós vamos procurar ler a influência da Bíblia e os desafios da pós-modernidade em relação às Escrituras. Então, quando se trata de pré-história, didaticamente falando, trata-se de um momento em que a escrita não tinha ainda sido definida. E, embora 3.500 a.C. surgisse a escrita entre os mesopotâmios, depois com os egípcios, os hieroglifos, a escrita cuneiforme, a escrita hieráutica, mas o que vai revolucionar é a escrita criada pelos fenícios, que é um alfabeto que vai validar tanto para os hebreus, toda a região dos fenícios, os demais povos, os gregos, a partir do alfabeto fenício, 1500 a.C. Então, antes, o que acontecia no processo histórico se transcorria na tradição oral, na oralidade. Tudo era passado oralmente. Nós encontramos a história de Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas. Obrigado. A história dos patriarcas é todo um período da tradição oral. Todo mandamento que era dado era na oralidade. O direito de primogenitura não havia nada escrito. Era uma tradição oral que era passada e o filho tinha que respeitar. E esse código era internalizado, de sorte que nós encontramos um texto aqui no Gênesis, capítulo 26, na peregrinação de Isaac, que mostra como a tradição oral tinha o valor daquilo que estava escrito. Capítulo 26 do livro do Gênesis, quando Deus aparece para Isaac, e versículo 5, ele diz assim:
Porque Abraão, Deus dizendo a Isaque, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não tinha nada escrito. Tudo na tradição oral e bem dividido. E Abraão guardou tudo isso. Como esse Abraão vem de um processo da tradição oral. Mas veja como era considerado. Há alguns anos atrás, 40 anos atrás, um mentiroso, pelo amor de Deus, sujeito a contar sua mentira. Então, a honra da família, a verdade nos lábios. Nós vivemos numa sociedade que fake news é cultura. Então, a valorização da mentira só dá uma nomenclatura moderna em inglês, pronto, resolve o problema. Mas é uma cultura fragilizada, mas a tradição oral tinha um peso. Então, esse momento que ele chama da idade das pedras e dos metais, porque a sobrevivência do homem dependia da produção do seu próprio material. Então, ele foi evoluindo culturalmente, viu, irmãos? Quando eu digo evoluindo, eu vou falar culturalmente, não biologicamente, que aí é a perspectiva darwinista, que é uma evolução biológica, evolução cultural. É diferente, né? Nós evoluímos porque, se antigamente o homem se comunicava, um ficava numa montanha e outro no outro, fazia o fogo e abanava e a fumaça subia e ele mandava, entendia o recado do outro lado, ou batia o tambor, o outro entendia do outro lado. Hoje a gente está perto e chama isso de internet, mas é a mesma coisa, é comunicação. É comunicação, só evoluiu o processo cultural. Então, nesse momento, a revelação natural, que dava o conhecimento da vontade de Deus, e a palavra na tradição oral. Para o judaísmo isso é tão forte, que eles chamam dividem a Torá em dois momentos. A Torá Teshibealpi e a Torá Teshibihatev. A Torá escrita e a Torá oral. E para eles, a Torá oral tem o mesmo peso da Torá escrita. O perigo disso é que os judeus adicionaram tantas tradições na Torá oral, que Jesus disse que pela vossa tradição vocês invalidam os mandamentos de Deus. Mas foi um apego tão grande que quando os judeus perceberam que Jerusalém foi destruída no ano 70, ficou uma pequena resistência na cidade, até o ano 135, que foi a última resistência aos romanos, da era cristã, que houve diáspora total, derrubaram o Bar Kokhba, que era o grande líder da revolta. Então, nessa diáspora, os judeus tiveram cuidado. Agora, temos que registrar a tradição oral, porque com a diáspora, ela vai se perder, que os judeus se espalharam pelo mundo, vão aprender outros idiomas, nova educação, e aí, a tradição oral como fica? Então, eles registraram e chamou isso de Mishnah. Mishnah, que quer dizer tradição, literalmente. Essa Mishnah foi comentada, e o comentário da Mishnah se transformou no Talmud, que é a Mishnah comentada, somente isso. Então, ela vai para a Idade Antiga. A Idade Antiga, como é conhecida, é o período clássico, porque agora o homem entra no período da escrita. A Bíblia vai ser escrita por Moisés, é o primeiro autor da Bíblia. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Embora exista uma resistência no campo da ciência que Moisés não escreveu, hoje nós temos evidências arqueológicas que nos apontam que a Bíblia já estava escrita muito antes do que a ciência apresentou como resposta para isso, colocando a produção do Pentateuco no período do exílio babilônico, no ano 600 a.C. Porém, hoje nós temos testemunhas, por exemplo, o arqueólogo estava
escavando na região sudeste de Jerusalém, na região de Inom, onde tem o vale de Inom, e lá em um dos sepulcros, um garoto, quando lançou a sua ferramenta, caiu uns instrumentos como prata antiga, ferro, cheio de sujeiras, e aí pegou. Aí tinha mais de um. Recolheram. Quando foram observar, era um pequeno amuleto de prata, chama de Ketef Inon esse amuleto. Foi encontrado em 1979, pelo arqueólogo Barclay. E quando for analisar que abriram aquele pergaminho, era um pergaminho do período da monarquia, então voltou cerca de 1000 anos atrás, período da monarquia. E o que estava escrito nele? A bênção sacerdotal arônica, de Números capítulo 6, o que implica que o livro já estava escrito muito antes do Pentateuco. Que aquela teoria que o Pentateuco foi registrado no período do exílio começa a cair por terra, porque o documentário revela essa evidência histórica que já estava circulando textos da Bíblia Sagrada, do livro de Números lá. Então, é assim que vai acontecendo. Então, esse período da Idade Antiga, que é dividido em Antiguidade Oriental e Clássica, porque concebe o desenvolvimento das nações mesopotâmicas e Egito, o crescente fértil, e a ocidental, que é o Império Greco e o Romano, que vai trazer uma grande revolução aí. Nesse período da Idade Antiga, começa o registro por Moisés do Pentateuco. E o Pentateuco ele foi registrado, irmãos, na língua hebraica. Aqui eu tenho um fascículo da Bíblia hebraica utilizada pelos judeus, que é a Stuttgartense, porque ela foi produzida na Alemanha, em Stuttgart, chama de texto Stuttgartense, é o texto padrão, que é utilizado para traduzir as nossas Bíblias. É dessa Bíblia aqui, a Stuttgartense. Essa Bíblia hebraica, ela chama de Tanar. Tanar é um acróstico, é uma sigla para essas palavras que estão aqui, Torá, Neviim, Verhatuvim, que é lei, profetas e escritos sagrados. Os judeus dividem a Bíblia nessas três, o seu cânon hebraico, cânone hebraico é dividido em três partes, o Torá, o Neviim e o Retuvim. E isso vem desde que Moisés começou a separar as escrituras aos dias de Cristo. E é tão provável isso que você abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 44. Veja Jesus citar o cânon hebraico, a estrutura dessa Bíblia. Então Jesus se apresenta aos discípulos e diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. É assim? Na lei de Moisés, que é a Torá, nos profetas, que é o Neviim, plural para profetas, e nos salmos, que é o início dos livros dos Retuvins. Então a gente percebe aí Jesus citando o cânon hebraico, toda a estrutura como estava dividida a Bíblia hebraica antiga. Até hoje os judeus separam dessa maneira, até hoje. Só tem o Antigo Testamento e tem 24 livros aqui. Quantos livros tem na sua Bíblia no Antigo Testamento? 39. A Bíblia hebraica só tem 24. Mas compõe os 39 livros que estão aí, porque eles colocam os livros 1 e 2 Samuel como uma obra só, 1 e 2 Crônicas uma obra só, e assim sucessivamente, dá no mesmo lugar, viu? Então não falta nenhum. Isso aqui é uma evidência para nós que até hoje os judeus não abriram mão do seu cânon, e como ele foi estruturado, nós seguimos a mesma tradição do Antigo Testamento. Porque a Bíblia católica, ela contém outros livros no Antigo Testamento, e nunca foram aprovados como livros inspirados e canônicos
pelos judeus. A Bíblia hebraica dos judeus não contém. Por volta do ano 200 a.C., a Bíblia vai se submeter à primeira tradução, ainda na Idade Antiga. Porque, com a chegada do Império de Alexandre o Grande, Alexandre era ambicioso, ele queria o mundo para si, então ele decidiu helenizar o mundo. E nessa proposta de Alexandre, o espírito cosmopolita, de conquista pelo mundo, ele resolveu difundir a cultura grega, helenizar o mundo. Porque a palavra grega, em grego, é Helene. E aí vem a palavra Helena, Helenike. Então, ele decidiu helenizar o mundo, difundir a cultura grega. Para onde ele chegar, ele falar o grego. E aí construiu mais de 10 Alexandrias pelo mundo. A mais famosa dela ficou no Egito, o norte do Egito e ao sul do Mediterrâneo. E conhecida pelo grande farol de Alexandre o Grande. E lá havia a maior biblioteca do mundo da época. Conhecida diversos testemunhos dessa biblioteca em outras literaturas. O rei Ptolomeu Filadelfos, na época, ele queria ler o livro dos judeus, mas ele não sabia hebraico. Então ele solicitou que 72 eruditos, segundo a tradição, judeus que soubessem o hebraico e o grego, traduzissem do hebraico para o grego. E aí, segundo a tradição, em 70 dias eles conseguiram realizar a tradução. E ela chamou de Septuaginta, que é o nome latim para 70. A versão dos 70. Nesta tradução foi incluídos os livros de 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias. Então, os livros que estão no cânon da Bíblia católica do Antigo Testamento vêm desta versão aqui, a Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. É a primeira vez que a Bíblia é traduzida. Isso aqui trouxe uma influência para o mundo extraordinário, porque agora não somente os judeus iriam ler as Escrituras. Os apóstolos utilizaram esta Bíblia para evangelizar, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Não era um livro assim naquela época, eram pergaminhos, códices, feitos de papiros. Não eram livros como nós temos hoje, mas é ali que acontece esse processo histórico que vai revolucionar o mundo com esta língua. Porém, ainda no final da Idade Antiga, essa formação do cânon do Antigo Testamento e agora a formação do cânon do Novo Testamento por volta do ano 90. No final do primeiro século já está escrito todos os livros do Novo Testamento. Começou um registro por volta de 54, os primeiros livros começaram a ser escritos. Alguns atribuem a 49, alguns defendem que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi Gálatas, outros que foi Tiago. Fica aquela disputa em relação ao tempo. Mas isso não é o mais importante é que eles foram escritos e estão nas nossas mãos. Isso é o mais relevante para nós, chegou até nós. Então, esse processo de registro das Escrituras, irmãos, essa formação do Novo Testamento, começa a circular, os livros são independentes. Lembre-se que em Lucas capítulo 4, Jesus entrou na sinagoga e foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Eram livros independentes. A sinagoga, ela tem até hoje as sinagogas judaicas preservam um espaço que eles chamam de Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos. É uma arca para guardar os manuscritos. E nessa arca eles guardavam os manuscritos de todos os livros que eles tinham. Então, tiraram do profeta Isaías e entregaram a Jesus. Hoje, o nosso Kodesh HaKodashim está aqui, completo. Aqui, a biblioteca completa.
Nisso, a Bíblia avança, é reconhecida, é canonizada, os livros do Novo Testamento são reconhecidos. Eu não vou dar detalhes sobre o cânon do Novo Testamento, porque não é a proposta da minha fala. E por volta do quarto século, em Belém, um cristão piedoso chamado Jerônimo, ele monta seu escritório, que aí dá a palavra escritório para nós. Escritório é um local de reprodução de textos, de manuscritos. Esse escritório de Jerônimo ficava no subsolo da igreja. E ela pode ser visitada, quem vai a Israel, quem for à igreja de Belém, da Natividade, pode solicitar para ver esse local. Esse espaço é um local fantástico. Jerônimo, ele queria que todos conhecessem a palavra do Senhor, então ele queria escrever algo na linguagem de hoje. E como Roma havia espalhado a língua latina, e se tornou língua oficial do Império Romano, então ele traduziu do hebraico e do grego para o latim, chamou de Vulgata. A Vulgata latina. A palavra Vulgata, que nós conhecemos em português, vulgar. Hoje tem um sentido negativo a palavra, mas essa palavra Vulgata, ou vulgar, quer dizer popular, comum, acessível. Não tem este sentido negativo que o conhecemos hoje. Então ele traduz. Ele colocou os livros do Antigo Testamento que foram inseridos na Septuaginta em anexo. Ele respeitou o cânon hebraico. Então esses livros ficaram em anexo por longas datas. Quando explodiu a Reforma Protestante, que Lutero rejeitou os livros e mostrou a falha, e que algumas doutrinas que a igreja estava defendendo só tinha suporte nesses livros apócrifos, que apócrifo quer dizer escondido, não era conhecido do povo. Então a igreja formulou o Concílio de Trento em 1630 e pouco. E no Concílio de Trento, ela reconheceu esses livros como autorizados e canônicos. Então esses livros são chamados de deuteros canônicos, a segunda canonização. E você tem Deuteronômio, a segunda lei ou a repetição da lei. Deuteros, em grego, é segundo. Então, deuteros canônicos, você pode olhar qualquer Bíblia católica, ele cita lá, deuteros canônicos, ou preceito Bíblias de estudo, de comentário. Então, a Bíblia, ela circulou durante a história, dentro da igreja, neste processo. Nasce a igreja católica e se torna um poder hegemônico, dominante, e a igreja de Cristo, ela não é uma religião, ela é feita de pessoas. A igreja Betel é o sistema, mas a igreja de Cristo é você. Porque o templo e morada do Espírito Santo não é isso aqui, irmãos. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Somos nós. Então, nós temos que diferenciar que as pessoas acham que o fato de estar dentro de um sistema, então ele está garantido, ele é cristão. Ele tem que estar em Cristo. É em Cristo que é o lugar do cristão. Então, por volta do ano 476, o Império Romano caiu do Ocidente. A queda do Império Romano marca o início da Idade Média. Então começa uma nova história, um mundo teocrático, conduzido pelas Escrituras e pela tradição. Por que é bom fazer esta leitura? Porque agora a igreja, como poder dominante, o Império Romano pagão se torna agora o Império Romano sacro. Ele é sagrado porque o cristianismo agora é cabeça. E conduz agora, e a Bíblia se torna uma voz, mas não a voz. Por quê? Havia uma escola em Antioquia, da Síria, em que
se estabeleceu um princípio de interpretação das Escrituras, que o ponto de partida, o pressuposto inicial era justamente a interpretação literal das Escrituras. Partindo da interpretação literal, você reconhece o pano de fundo histórico da Bíblia, a validade do texto, a história do texto, e aí passa a considerar depois as questões literárias do texto, os gêneros. Mas a escola de Alexandria fundou também uma corrente de interpretação chamada alegórica. E a igreja que se torna dominante, ela se vale da escola de Alexandria, o princípio alegórico. Logo, a interpretação alegórica, você dá o significado que você quer ao texto. No significado literal, você não dá o significado que você quer. Você tem que perceber o texto e reconhecer o texto como ele diz. E aqui surge um problema histórico, porque vai gerar doutrinas. Eu não perguntei o horário. O senhor me deu um sinal, então, pelo amor de Deus. Então, irmãos, esse processo agora, a igreja passa a conduzir um mundo teocrático, a Bíblia se torna a referência, mas com uma ressalva. A interpretação está levando o poder hegemônico a agir de forma subversiva, a agir de forma impura, e vai gerar uma série de problemas. Todo movimento de resistência que vai surgindo a esse pensamento, ele é sufocado. Então, há um momento no século XI que a igreja que está na Ásia, que é a igreja oriental, ela não suporta e ela rompe com esse sistema e nasce a igreja ortodoxa. Então aí a igreja se dividiu, ficou agora dividida entre igreja católica e igreja ortodoxa. Porque ela rejeita a interpretação e a autoridade do Papa sobre as Escrituras. Porque segue de um princípio alegórico. Eu tenho o privilégio de ter a Bíblia no grego moderno utilizado pela igreja ortodoxa. Essa Bíblia foi impressa em Atenas, foi um presente que a Sociedade Bíblica me deu. Com muita emoção eu recebi isso aqui. E é o texto utilizado, ela utiliza o texto grego, está todo em grego, do Antigo ao Novo Testamento, no grego moderno, impressa em Atenas. É a Bíblia da Igreja Ortodoxa. Então agora segue dois princípios. Com cerca de 100 anos, a igreja está perdendo espaço. A igreja ortodoxa ganhou força e isso gerou alguns movimentos dentro da igreja de resistência. E a igreja vai sufocando. Então a igreja católica, decide agora, num concílio, determinar que fora da igreja não existe salvação. Porque quando ela diz que fora da igreja não há salvação, quem estiver na igreja ortodoxa está? Quer dizer, o domínio, né? E aí vai validar a sua força, só que vai surgir pré-reformadores, e o William Tyndale, um monge, ele promove uma revolução inglesa fantástica. Esse não é o termo correto, não é revolução, não é? Ele promove um movimento de resistência reformista, ele é um pré-reformista, e ele vai fazer a primeira tradução para o inglês da Bíblia. Essa Bíblia vai ser caçada nos quatro cantos, queimada, destruída. Mas o trabalho dele será considerado. E nisso vai surgir outros pré-reformadores, John Huss, Savonarola, até chegar em Lutero. Com a chegada de Lutero, nós temos um momento marcante. Por quê?
já terminou a Idade Média. Em 1453, a cidade de Constantinopla foi atacada pelos turcos, e isso fez com que os monges de Constantinopla fugissem para a Itália, levando os pergaminhos de Aristóteles, o que espalha uma visão de busca do conhecimento grego clássico. Esse retorno ao clássico chama de renascimento, e começa um movimento renascentista, e causa uma grande influência na Europa ocidental, que desperta agora uma busca pelo conhecimento do grego clássico. Esse retorno fomentou em alguns também uma busca pelo conhecimento agora do Novo Testamento em grego, que eles não têm nenhum texto à disposição completo naquela época, porque o latim dominou tudo por ordem da igreja. Então, tem um grande erudito na época, Richelieu, que restaura a língua hebraica na França e funda uma escola, começa a ensinar o hebraico. Isso é um avivamento das escrituras, do estudo do Antigo Testamento pela língua original. E na sua família vai surgir um sujeito chamado Desidérios Erasmus, da cidade de Roterdã. Erasmo, ele é contemporâneo de Lutero, ele é um grande humanista, ele é um erudito, e ele pega o texto em latim, e ele tem alguns manuscritos à disposição, deteriorados, não completos, do Novo Testamento. Então ele decide produzir um texto do Novo Testamento completo. Ele pega o manuscrito que ele tem, e a parte que lhe falta, ele usa o latim, e usa do latim para o grego. E aí ele traduz a parte que falta do latim para o grego, e produz esse Novo Testamento aqui em 1516, chamado de Textus Receptus, que quer dizer texto recebido. Não é um manuscrito achado, foi recebido, porque Erasmo que o produziu e entregou à igreja. Esse Novo Testamento aqui, irmãos, serviu para Lutero traduzir o Novo Testamento para o alemão, para João Ferreira de Almeida fazer a nossa primeira tradução. Essa fonte aqui. Hoje, com a descoberta que temos de manuscritos, percebemos que há muitas falhas e muitas variantes que destoam dos textos originais. Mas o legado e o trabalho de Erasmo jamais será subestimado, porque era o que ele tinha à disposição, ele utilizou para a glória de Deus. E contribuiu para revolucionar o mundo. Está aqui a grande riqueza, o Textus Receptus de Erasmo. Enfim, começa a modernidade com a tomada de Constantinopla, a era moderna, do Renascimento, a Reforma, e agora o pensamento que se constrói não é mais um pensamento teocêntrico, onde Deus é o centro de tudo. O pensamento agora é antropocêntrico. Se antes se utilizava a palavra para validar qualquer pesquisa científica, alguma coisa, agora quem vai valer é a razão. A razão é quem prevalece. Quando o homem se torna o centro e a razão é quem domina o espaço, irmãos, o perigo é grande. O prejuízo é grande. Por quê? A primeira oposição que eles fizeram foi a Bíblia. E a Bíblia agora se torna alvo de descréditos, de ataques. Por quê? O pensador holandês, o judeu Baruch Spinoza, chamado o apóstolo da razão, Spinoza disse: nós vamos interpretar as Escrituras agora de um ponto de vista que é comum à humanidade. Porque quando diz que a Bíblia é revelação, precisa de uma classe especial, homens qualificados para interpretar. E agora todo ser humano poderá ler as Escrituras. Então vamos usar a razão como ponto de leitura de tudo.
vamos usar a razão. Quando usa a razão, você rejeita que isso é palavra de Deus, rejeita a sua historicidade, rejeita a sua inspiração, rejeita a sua validade. E aí começa uma série de perseguição. A modernidade caminhou, a Revolução Industrial marcou a modernidade, chegando até a Revolução Tecnológica. Porém, surgiram correntes de pensamentos e ideias, como o movimento marxista, que nasce no século XIX, e no limiar do século XX, e domina o mundo, e novas ideias são impregnadas na sociedade. E o primeiro livro a ser rejeitado é a Bíblia, porque Marx diz que a religião é o ópio do povo. Mas quem impera sobre a mente e a cultura é a visão judaico-cristã. Marx escreveu um livro sobre a questão judaica. Irmãos, ele é judeu, mas como ele diz que o Deus dos judeus é o dinheiro, é o mamon, como ele critica as escrituras nessa obra. É um livrinho pequeno, Marx e a questão judaica. Irmãos, é um ataque ferrenho. Então vai instituir um padrão, modelo daquilo que é sonhado pelo homem. O mundo utópico, sonhado e desejado, é implantado em Berlim, na Alemanha Oriental, e faz um muro ao redor e se fecha ali. A China, por Mao Tse-tung também, né? Essa revolução se estende para a África, se estende para a América Latina e vai surgindo movimentos socialistas de base comunista. Uma resistência acontece na Itália, Antônio Gramsci é preso, no período de Mussolini. E aí, nós temos um referencial do modelo que é Berlim. Só que aquele modelo socialista rejeitou a Bíblia, queimou, destruiu, perseguiu quem cria nas Escrituras. Ele vai tombar. No ano de 1989, caiu o muro de Berlim. Ninguém suportava mais aquela prisão. O número de homicídios era muito grande do governo. A tirania insuportável. Irmãos, enquanto o homem não crer que Jesus é o Senhor das nações, hoje é um dia decisivo na nação, mas o nosso coração tem que estar no Senhor e não no homem. Não espere do homem, espere em Deus. Toda mudança é feita com sacrifícios, não sabemos o que nos espera. Dos males o menor, mas não coloque a sua esperança no homem, coloque em Deus. E com a queda do muro de Berlim, os sociólogos Lyotard, François Lyotard, e o que morreu ano passado, Zygmunt Bauman, o maior sociólogo da atualidade, polonês, Zygmunt Bauman, ele leu que essa sociedade chamada de moderna é líquida, e ela gerou a pós-modernidade com a queda do muro de Berlim. Por que ela gerou a pós-modernidade? A relevância histórica da Bíblia frente aos desafios da pós-modernidade. Por que se chama de pós-modernidade? Porque toda a crença na ideologia humana, nos valores humanos, foi colocado por terra, um fracasso, a decepção. Nós tivemos com o pensamento materialista 2 guerras mundiais, sem contar as inumeráveis guerras, tanto civis quanto de nações. Foi o mundo, um período de lá para cá, de maior número de mortes da humanidade. O fracasso que gerou uma sociedade agora insegura, uma sociedade que não sabe o que quer, um mundo gerado pelo medo. E agora constrói um novo pensamento, o mundo egocêntrico conduzido pelo eu, é o self. Self-service, você serve a você mesmo. Então,
Zygmunt Bauman diz que um jovem disse para ele: o senhor sabe quantos amigos eu fiz hoje? Ele disse: não. Ele disse: 500 no Facebook. Ele disse: foi? Eu tenho 90 anos, não consegui fazer a metade de amizades que você. Aí ele disse: veja o conceito de amigo para esse jovem e o meu conceito. Disse: a pós-modernidade constrói a ideia de amigo para aqueles que podem se clicar a ele, conectar. Porque na facilidade que ele tem de fazer amigos num clique, ele tem de cancelar essa amizade num clique. Tudo é descartável, líquido, fluido. Percebe a diferença? Ele disse: esse mundo pós-moderno, ele é fluido, nada é estável. Então se constrói relações. Antigamente era uma coleção de pires e pratos, colheres, tudo admiráveis dentro de casa, que todos que vêm da família de tradição tinha aquela toalha especial. Hoje não, é copo descartável para não lavar. Sabe? Tudo é descartável. Não sei como não recebi um copo descartável aqui, ó. Aqui. É que eu estou acostumado sempre a receber os copinhos descartáveis. Tudo é descartável. É a sociedade descartável, irmãos. Ela é egocêntrica. Diz que se durante a Idade Antiga o homem viveu debaixo da teonomia, diga comigo, teonomia. Teós, Deus, nomos, lei. A lei de Deus, aí o homem passa agora da modernidade para heteronomia. Diga, heteronomia. A lei do outro. Começa a considerar o ser humano, o outro que está na sua frente. Só que a pós-modernidade gerou um outro pensamento, chama autonomia. Autos próprio e nomos lei. Cada um faz a sua lei. Não existe mais objetividade nas coisas. Tudo é relativo. Então, seja bem-vindo à pós-modernidade. Ataques internos e externos à Bíblia. No ataque interno, nós tivemos dentro do cristianismo ataque físico, que era a destruição, queima do livro, a perseguição ao livro. E tivemos o ataque da teologia. No século XVII começou a surgir um movimento chamado de neólogos. Neós, novo, e logos, palavra. Aqueles que criam novos conceitos, essa é a ideia. E aí surgem teorias para desconstruir a própria escritura, é a teologia alemã. Não quer dizer que todo teólogo alemão é liberal, mas aí surge uma corrente que vai de encontro às escrituras. Rudolf Bultmann diz que a Bíblia é um livro de mitos. A proclamação do Evangelho, para ser de fato compreendida como verdade, é preciso tirar a casca do mito para chegar ao caroço. Ela está cheia de mitos. Jesus não ressuscitou, é um mito da fênix que foi instaurado pelos cristãos. E aí, mas ele foi um homem comum que viveu, fez coisas boas e parou na sepultura e esconder o corpo. Então, isso é um ataque às escrituras. É uma ofensa às escrituras, é um vilipêndio às verdades divinas. Ataques externos vêm da filosofia. Muitos filósofos se ergueram agora para desconstruir a Bíblia. Não foram poucos, né? O Marx é um deles, Voltaire foi um deles. Voltaire atacou as escrituras ferrenhamente, acreditava em Deus só numa perspectiva deísta, morreu e a sua casa virou uma fábrica da Bíblia. Uma imprensa da Bíblia na França, para a glória de Deus. Irmãos, ataques da política. Há uma resistência às escrituras pela política, né? O movimento socialista ele sempre foi. E ataque religioso. Outras religiões, por exemplo, no Islã. O Islã faz uma oposição às escrituras ferrenha. Para ele, o único livro inspirado é o Alcorão.
e a Hadith, essas duas obras. Mas a Bíblia não. Existem eruditos no Islã preparados para atacar as Escrituras. Segundo o Dr. Josh McDowell, no livro Evidência que Exige um Veredito, volume 1, ele diz: como nenhum outro livro, a Bíblia tem suportado os ataques malévolos de seus inimigos. Muitos têm procurado queimá-la, proibi-la e torná-la ilegal, desde os dias dos imperadores romanos até os dias de hoje, nos países dominados pelo comunismo. A Bíblia tem sido objeto de ataque. Então, a Bíblia sempre foi atacada. Irmãos, nós somos um povo privilegiado. O cristão que não valoriza as Escrituras, que não lê a Bíblia, que não medita na Bíblia, que fica como uma criança que depende que alguém lhe alimente, sempre esperando que o pastor coloque comida na sua boca, esse cristão precisa receber uma vitamina do Espírito Santo, porque nós temos um privilégio, irmãos, incalculável entre muitas nações. Eu posso ter diversas traduções, versões da língua portuguesa. Só em português você tem NVI, NVT, linguagem de hoje, Bíblia Viva, contemporânea, corrigida, atualizada. É uma infinidade. Só versões da nossa língua portuguesa. Se você não gostar da sua língua, lê inglês, espanhol, francês, húngaro, né? Só não deixe de ler. Immanuel Kant, no século XIX, no limiar do século XIX, que ele morreu em 1804, ele disse: a existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço por depreciá-la é um crime contra a humanidade. Irmãos, a Bíblia é o único livro que não é um livro. O que é isso? É uma biblioteca. Você segura, diz a Bíblia, mas é uma biblioteca de 66 livros. Quando você lê ali, está em grego, biblos, ali é singular, quer dizer um rolo. Nós não temos a palavra Bíblia dentro da Bíblia na língua portuguesa, mas em grego nós temos, porque o plural é Biblia. Biblia que traduz Bíblia. Então esse nome para nós, Bíblia, é um termo plural em grego. Para nós é singular. Eu tenho que dizer as Bíblias. Quando eu digo Bíblia, eu estou tratando de uma. Mas se eu disser Bíblia, que é Biblia, em grego eu estou dizendo um conjunto de rolos. Então, já é plural no grego. Então, o relativismo da pós-modernidade, desafios da pós-modernidade. Estamos caminhando para o fim, irmãos. O relativismo dos conceitos. A pós-modernidade, depois da queda do Muro de Berlim, gera uma sociedade atípica, desconfiada, e surgiram diversos movimentos na Europa. Primeiro, o movimento dos românticos, que fizeram resistência à razão pregada pelo iluminismo, os românticos. Então, esses românticos vão gerar outra escola, que é a escola crítica de Frankfurt, na Alemanha. A escola de Adorno, Horkheimer e Herbert Marcuse, que durante a Segunda Guerra eles são perseguidos, a maioria são judeus, eles partem para os Estados Unidos. Lá eles começam a disseminar o pensamento, vai gerar o movimento dos Panteras Negras, o movimento dos hippies, que quer dizer sair de casa. O que eles querem agora é sexo, droga e rock and roll. Um mundo livre. A geração Y. O mundo livre. Então é uma sociedade da desconstrução. E aí eles vão influenciar Albert Camus, outro pensador,
pós-guerra que traz um pensamento, lança crítica sobre as Escrituras, é um ateu. Vai surgir um pensador da contemporaneidade que vai ser influenciado por essas escolas chamado Jacques Derrida na França. O Jacques Derrida, ele constrói um pensamento chamado desconstrucionismo. Para Derrida, nada pode ser dado como absoluto ou por certo. E a sua leitura é da literatura. E ele é influenciado por uns pensadores do existencialismo, que foi inaugurado por um cristão na Dinamarca, chamado Kierkegaard. Que vai influenciar outro pensador. Quem é da área sabe do que eu estou falando, né? Eu estou falando por cima. Na Alemanha, chamado Martin Heidegger. Ele é filósofo, é católico e é filiado ao partido de Hitler. E esse pensador vai influenciar os teólogos da Alemanha, como Rudolf Bultmann, que é amigo de Heidegger, vai prefaciar uma obra de Bultmann. Vai influenciar o protestante Gadamer, que vai seguir numa linha em que a Bíblia não tem mais significado objetivo. A Bíblia não tem mais um sentido absoluto, porque o significado do texto está com o leitor. Por quê? Existem 3 mundos para ele. Esse é o pensamento de Heidegger, que vai para Gadamer. O primeiro mundo é o mundo do autor, aquele que produz o texto. O segundo mundo é o mundo do texto, porque o texto agora ele circula independente do autor, ele já foi produzido. E o terceiro mundo é o do leitor. Então não tem como o leitor chegar ao primeiro mundo mais para eles. Logo, não tem como você saber o significado original. Então o que importa agora é o sentido, não é mais o significado. Então eles diferenciam o sentido de significado, porque o significado ele é objetivo, o sentido é subjetivo. O significado ele é explicável, o sentido é compreendido. Então nessa nova proposta de leitura, eu dou o significado que eu quero por texto, contanto faça sentido para a minha vida. Olha, se isso ficar ao bel prazer de cada um, você tira nenhuma história faz mais sentido. O sentido isso depende de cada um, depende de quem lê. Por isso que a hermenêutica tradicional, conservadora, que vem dos apóstolos de Jesus, Jesus citou as Escrituras, o Antigo Testamento, como um texto literal e histórico. Não foi assim no princípio. Jesus citava o Gênesis, como foi nos dias de Noé. Ele cita como um fato histórico, por analogia. Ele não faz alegoria do fato. Então, Jesus diz como foi nos dias de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus cita a Escritura historicamente, literalmente. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também estará o Filho do Homem no seio da terra. Da mesma forma, literalmente, historicamente. Esses princípios da interpretação Cristo apostólica foi introduzido na escola de Antioquia. E é este princípio que foi resgatado pela Reforma Protestante. É o retorno ao método histórico gramatical. Então nós rejeitamos essa proposta liberal porque ela compromete as Escrituras, a Bíblia Sagrada. E se não há algo objetivo, sólido, verdadeiro, então o que seria de nós diante das leis, na hora de julgar? Cada advogado interpreta da sua maneira. Se não houvesse objetividade, aonde estaríamos diante dos tribunais? Você veja que as leis, elas precisam ser o mais objetivo possível. Clareza total, não pode haver metáforas na lei, não pode haver alegorias na lei. Tem que ser um texto denotativo e não conotativo. Um texto objetivo e não subjetivo.
Então, quando se há brechas na lei, então dá margem para uma outra saída, mas não para outra interpretação. E o que dizer de uma bula de remédio ou de veneno? Isso aqui é veneno, não toque. Não, depende. Você que pensa que é veneno. Eu não acho que é veneno. Irmãos, isso prova que existe objetivo. Existe objetividade, existe absoluticidade. Não temos como fugir desta realidade. Avançando para o fim, confiabilidade histórica da Bíblia. O último passo agora eu vou resumir. E os irmãos estão me tolerando ainda aqui, graças a Deus ninguém saiu. Irmãos, a confiabilidade histórica da Bíblia, a relevância das Escrituras na pós-modernidade. Por que podemos confiar nas Escrituras? Por que podemos seguir sempre com a alegria de ter a Bíblia e não esconder a Bíblia de ninguém e de nada? Estamos num tempo que as pessoas estão fugindo das Escrituras, aquela coisa toda, E o medo de citar as Escrituras, que no universo acadêmico, por influência do senhor Antônio Gramsci, o italiano, que disse que iria fazer uma revolução no mundo, o movimento socialista, não mais com armas, pela luta material. Porque essa foi a proposta marxista, ele inverteu a ótica. Nós vamos fazer agora no campo das ideias. Então, qual a proposta de Gramsci? Escreveu os Cadernos do Cárcere. Ele foi preso, a vida dele virou um filme, tem na internet, em preto e branco, 3 horas de filme, você pode assistir. E estão fazendo um novo filme dele, porque comemorando o aniversário dele, está sendo produzido nesse momento. Que é a resistência da esquerda, esse filme. O que ele defende? Vamos dominar as universidades para formar os professores que estarão nas escolas formando as crianças. De sorte que o maior bastião de resistência da esquerda em nossa nação hoje é o campo acadêmico. É lá. Mudança de governo, passando de esquerda para a direita, ainda não é solução, irmãos. Até que venha se aposentar e mudar esse conceito, tem formado muitos discípulos. E aí, lá, as Escrituras não vêm com texto de religião. Não vem com texto de religião para cá. Olha, mas a Bíblia diz, não, isso é religião, passa a orar. Então, rotula logo de religião e sufoca a fala. Na acadêmica, não vem com religião para cá. Não fala de religião. Então, uma resistência rotulando, estereotipando de religião para que ninguém tenha direito à fala. Mas nós precisamos estar conscientes, confiantes e decididos. Então, a manuscritologia, eu não vou aqui dar uma aula de manuscritologia, porque é uma infinidade de manuscritos. Vou falar dos 3 passos principais. Primeiro, o autógrafo. O que é o autógrafo? Essa palavra autos e grafo. Autos é próprio grafo, o próprio grafo. O autógrafo, sem Cristo na vida, eu idolatrava um homem. Idolatrava um homem, sim, eu era fã de Zé Ramalho. Aquele que diz que vocês fazem parte dessa massa. E aí eu assisti muitos shows de Zé Ramalho, tirei fotos com ele, presenteei ele, pintei um quadro e dei para ele de presente. E eu tinha na minha casa o autógrafo de Zé Ramalho. Tem aquelas bolsinhas de colocar alvará que coloca na empresa e pendura. Eu levei uma daquela, exclusiva, só para Zé Ramalho autografar no meio. E aí era pendurado na minha casa. E outra daquela para a Banda Z, que era a banda dele. E o autógrafo, mas a busca pelo autógrafo. Agora eu pergunto, se fosse um autógrafo do filho de Zé Ramalho, alguém queria ver? Alguém se interessaria?
Porque a própria palavra autógrafo diz respeito à origem, o ponto de partida. Aquele que tem a identidade da coisa. Então, no estudo dos manuscritos, o autógrafo é o primeiro texto que Paulo escreveu para Roma. É o primeiro texto que Mateus escreveu. É o primeiro que Lucas escreveu. É o primeiro que o profeta Isaías escreveu. A pergunta é: aonde estão os autógrafos da Bíblia? Podemos confiar no texto que temos em nossas mãos? Podemos dar crédito a essas traduções que temos na língua portuguesa? Podemos, de fato, defender que há uma historicidade confiável ligada ao autógrafo desses textos? Nós não temos um autógrafo sequer dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos escritores do Novo Testamento. Aí alguém fez: e agora? Então eu não vou mais confiar na Bíblia. Calma, não se apresse. O autógrafo foi escrito, o primeiro, Paulo manda para a igreja de Roma. Lá, os copistas vão fazer a cópia A. Essa cópia A circula até o final do primeiro século. Outros copistas pegam essa cópia A e vão gerar a cópia B. Era tudo à mão, aí chama manu, em latim é mão, escrito à mão, manuscrito. A cópia B, no segundo século, vai ser copiada e vai gerar uma linha de cópia C, lá no quarto século. Essa cópia do quarto século vai até o ano 1500 sendo copiada, cópia das cópias. Porque em 1500 foi inaugurada a máquina do prelo pelos irmãos Johannes Gutenberg, na Alemanha, que foi inaugurado com o primeiro livro impresso, a Bíblia Sagrada. Até a grande revolução da imprensa começa com a Bíblia. Então, até aí era manuscrito, irmãos. E agora, se não temos nenhum manuscrito do autógrafo, que é o original, como podemos confiar nessa tradução que eu estou utilizando aqui, que é atualizada, ou aqui está aqui no meu celular, que é a NVI? Como eu posso defender isso diante de alguém num processo pós-moderno, que tudo é relativo, é desconstruído, a busca é por sentido, não é por significado? Onde está a objetividade disso? A realidade histórica? E é aqui que nós entramos. Eu vou dar só um pequeno exemplo. As Guerras da Gália, as Guerras Gálicas, foi escrito por Júlio César. Foi o homem que transformou a república no império. Júlio César escreveu as Guerras da Gália, quando ele esteve lá, foi um grande escritor. E das obras que Júlio César escreveu, os manuscritos que temos à disposição são 10 cópias, que têm servido para as traduções de hoje. 10 cópias. A mais antiga dessas cópias dos manuscritos das Guerras da Gália de Júlio César estão com uma distância do autógrafo de 1000 anos. 1000 anos. 10 séculos. O Júlio César escreveu o primeiro, foi sendo copiado. O que salvou e que chegou até nós dos manuscritos está com uma distância de 1000 anos do autógrafo. 10 séculos. Mas são as Guerras da Gália de Júlio César. A história de Plínio, o jovem, escaparam 7 manuscritos. A distância do autógrafo desses 7 manuscritos gregos de Plínio, o jovem, 750 anos de distância do autógrafo. Mas é a história de Plínio. História de Túcides, 8 manuscritos. Sabe qual a distância do autógrafo? 1300 anos. História de Heródoto, considerado o pai da história grega. 8 manuscritos. A distância do autógrafo é de 1350 anos depois.
do autógrafo, a distância dos manuscritos que a partir deles é feita a história. Ninguém questiona que foi Heródoto que escreveu. Porque a distância para o autógrafo é muito longa, mas ninguém questiona, é de Heródoto. Platão escapou 7 manuscritos, 1.300 anos depois do autógrafo de distância, o manuscrito que temos dele. Anais de Tácito, 20 manuscritos, uma distância de 1.000 anos. Segundo o Dr. F.F. Bruce. A Bíblia Sagrada. O último dos apóstolos a escrever foi João, por volta do ano 96 da era cristã. É o último a escrever. Então, um arqueólogo chamado John Hillands encontrou no Egito um papiro circulando do Evangelho de João. E esse papiro chama de P52, que é uma ordem que eles dão para os manuscritos do Novo Testamento. E sabe qual a data desse papiro? 117 a 138 depois de Cristo. Já era uma cópia que estava circulando no Egito, distante do autógrafo. 117 da era cristã. Se João morreu em 96, qual a distância desse manuscrito para o autógrafo? Nenhuma geração passou. Já era uma cópia circulando no Egito. Por que eu acredito que Aristóteles escreveu, que Platão escreveu, que Heródoto escreveu e coloca em dúvida as escrituras? Sabe quantos manuscritos nós temos do Novo Testamento para defender a sua veracidade histórica manuscritológica? 5.700. Eu disse 5.700, irmãos. Os outros têm 7, 10, 15. Quem mais escapou de manuscritos da literatura antiga foi a Odisseia de Homero. 400 e pouco. A Odisseia de Homero. Mesmo assim, com a distância monstruosa do autógrafo. Nós temos aqui manuscritos com uma distância de 30, 40 anos. E como é que nós vamos saber que a nossa tradução corresponde ao autógrafo? Olha, se estava circulando no Egito um texto, Egito é África, aí outro circulando na Europa, outro na Ásia Menor, em regiões diferentes, e você comparou, é o mesmo texto, a mesma história, logo o autógrafo continha essa história. É a lógica da coisa que determina a veracidade do fato. Se torna incontestável. Irmãos, no ano de 1947, os judeus tinham por tradição, tinham ou não tem, até hoje, os judeus dentro da sinagoga, eles estudam com um livro, a Bíblia em formato de livro. Mas no culto, no rito do culto, eles usam um manuscrito em pergaminho. Toda a sinagoga tem um manuscrito que eles abrem. Para o rito é um manuscrito. É tradição judaica milenar. E quando esse manuscrito se desgasta com o tempo, o que eles fazem? Eles enterram. Então eles fazem o enterro, todo um ritual de enterro da sinagoga para enterrar aquela. E aí uma família doa um novo manuscrito. Então isso dificultou para encontrar manuscritos do Antigo Testamento. Nós temos muitos manuscritos do Novo e pouquíssimos do Antigo. O manuscrito mais antigo que tínhamos do Antigo Testamento tinha uma distância dos acontecimentos do Antigo Testamento de quase 1000 anos, era 800 anos da era cristã. Então isso levantou muita crítica sobre a originalidade dos fatos, dos textos. Só que no ano de 1947, pós-guerra mundial, que terminou em 45, um pastor de ovelhas, um beduíno,
uma ovelha dele escapou nas montanhas da Judeia e entrou numa caverna. E ele jogou uma pedra para que ela saísse, voltasse. E gritando. Nisso ele escutou um estralo. Plá! E ele subiu curioso. Quando entrou lá, irmãos, ele encontrou os vasos cheios de manuscritos do Antigo Testamento. Isso gerou uma pesquisa que foi até 49 de escavações. Abriram 11 cavernas. O resultado é que foi encontrado o livro do profeta Isaías, 200 anos antes de Cristo. Só não foi encontrado um livro completo lá, que foi o de Esther, apenas fragmento, mas o restante todos tinham, e a maioria deteriorados, completo. Eu tive o privilégio de ir a Israel, visitar o Museu do Livro, ver esse manuscrito de perto. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque ali estava a prova viva, ali está, que o nosso Deus é soberano sobre a história. Que a sua palavra dura para sempre. E que nós podemos confiar nas traduções que estão em nossas mãos. E quando conferir o texto do profeta Isaías, está escrito que está na nossa língua em português. Então, irmãos, não há motivos para desconfiar das Escrituras. Nenhum. Considerações finais, últimas palavras. Eu pulei muitos slides aqui. Eu quero fechar com as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio, não para o mundo acadêmico, mas para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Aí Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. Me permita só uma breve pausa nessa palavra. Porque essa palavra inspirada por Deus, essa frase tem 3 palavras. Inspirada por Deus. Em grego é uma só. Theopneustos. Essa palavra foi procurada nos textos clássicos da literatura antiga, não encontrou em lugar nenhum. Ou seja, Paulo não tinha como expressar essa doutrina da inspiração das Escrituras. Então ele criou uma palavra. Theopneustos. E o que quer dizer theopneustos? Soprado por Deus, inspirado por Deus, respirado por Deus e expirado por Deus. Ou seja, você não é um ser humano, você inspira, transpira e expira, não é? Você não faz tudo isso? Que prova que você está vivo, seu coração está batendo, o sangue está sendo bombeado. De igual modo, quando diz que a Escritura é inspirada, é você ouvir as batidas do coração de Deus. O soprar de Deus, a vida de Deus tocando a nossa vida. Toda a Escritura contém a vida de Deus, irmãos. Quando eu abro as Escrituras, eu sinto o respirar do Todo-Poderoso. Porque ela tem vida em si mesma e ela é eficaz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.